noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos começar orando ao nosso Deus, buscando ao nosso Senhor em oração. Deus Santo, nós te louvamos, Pai, porque estamos aqui na sua casa para te buscar, para te seguir. Te louvamos pela sua misericórdia, pela sua graça que nos acompanha diariamente, Deus. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é grande, maravilhoso, o Senhor é tremendo, Pai, o Senhor é insondável, absoluto, o Senhor é grande em seu ser e em seus feitos. Confessamos, Pai, que somos pecadores, somos falhos, precisamos de Ti, Pai, precisamos da Sua graça, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, precisamos que o Senhor nos auxilie, meu Deus. Muito obrigado, Pai, porque podemos ter a certeza que os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor venha em nosso socorro e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos ajude a orarmos como convém. Desperte em nosso coração, Pai, a seriedade, a profundidade que é orar, que é buscar a Ti, Pai, que é nos aproximarmos do Seu santo trono. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha nos auxiliar nessa noite, para que como corpo de Cristo, como igreja de Jesus, possamos clamar, interceder, confiar e descansar em Ti. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, toda a última quarta-feira deste ano, nós faremos uma dinâmica diferente. Para aqueles que estão assistindo, não será na quarta-feira, né? O assistir, né? O episódio de hoje. E todo o propósito dessa última quarta-feira é para que nós voltemos nossa oração objetivamente referente aos nossos políticos, referente àqueles que nos governam e principalmente sobre a eleição que se aproxima, que teremos este ano, né? Que será uma oração, será uma eleição extremamente importante para a nossa nação. E precisamos clamar ao Senhor para que Ele venha em nosso socorro, para que de fato não tenhamos tempos tão difíceis como estão se aproximando. E por isso, meus irmãos, nós falaremos hoje justamente sobre as autoridades civis, né? Nós entenderemos os princípios bíblicos e a exigência que Deus apresentou para nós diante desses homens que estão sobre nós, mas ao mesmo tempo nós precisamos rogar em favor desses homens. E veremos textos bíblicos que nos instruam quanto ao entendimento bíblico sobre autoridades civis e quanto ao nosso papel como cristãos debaixo dessa autoridade, tá bom? Veja, as autoridades civis, elas são servos e agentes designados por Deus, exercendo sua autoridade dada por Deus para o bem daqueles que governam e punindo aqueles que cometem erros, e a quem todos devem submeter-se. Nós entendemos que há um princípio norteador referente às autoridades. Esse princípio é que Deus que permite, ou Deus que coloca esses homens como autoridade sobre a nossa vida. E veja, nós devemos reconhecer que as autoridades civis são sim divinamente nomeadas, divinamente colocadas ali em seus papéis. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. João 19, 11. Diz assim: respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Veja, que o próprio Cristo vem afirmar que Pilatos estava ali como autoridade governamental, não porque ele era o mais importante, não porque ele foi eloquente politicamente para ser nomeado ali o governador daquela região, mas porque Deus o colocou ali. Porque ele estava ali com a permissão de Deus. E Deus que entregou este poder, essa autoridade. Em Romanos 13:1, você pode ouvir, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que do pior ao melhor governante, da pior ou a melhor autoridade, ela está ali com a permissão de Deus, porque Deus a colocou em seu cargo.
E de fato, Deus tem um propósito porque aquela pessoa está nesse cargo tão importante. E por isso, nós devemos entender que, objetivamente, ou de certo ponto, as autoridades civis, elas são servas e agentes de Deus. Veja em Romanos 13, versículo 4, e você pode acompanhar também, abrindo sua Bíblia ou apenas escutando. Diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ou seja, um dos papéis das autoridades civis é justamente frear o mal social, aplacar os homens maus a partir da espada, a partir da condenação, da repreensão, da punição. E perceba que o alerta é que, para que nós não temamos as autoridades, nós devemos agir corretamente. Mas aquele que age erradamente, ele de fato vai ser punido. Por quê? Porque a autoridade governamental é agente de Deus. É a autoridade de Deus para conduzir a criação de Deus. Agora veja, a autoridade civil é exercida para o bem de todos e para punir os malfeitores. Versículo 3 e 4 do nosso texto, que diz exatamente isso, né? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Ou seja, para que nós tenhamos tranquilidade em nossa vida, que nós temamos autoridades, ou temamos o poder que elas têm sobre a nossa vida. Em 1 Pedro 2, você pode só ouvir, versículos 13 e 14 diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Veja, a nossa submissão às autoridades, ao poder que elas têm, não é, em primeiro plano, por medo, ou ficar temeroso diante das punições que poderão vir. Mas, conforme a palavra de Deus diz em 1 Pedro, nós devemos nos sujeitar às autoridades humanas por causa do Senhor. Então, o princípio inicial de nós obedecermos às autoridades não é por causa da autoridade em si, mas é por causa de Deus. Pois assim como nós nos submetemos ao Senhor, nós iremos nos submeter àquele a quem Deus instituiu como autoridade sobre a nossa vida. Por isso, todos devem se submeter às autoridades civis. Todos. Tito, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governem, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Que se sujeitem aos que governem, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. É fato, meus irmãos, que estamos num tempo ao qual a anarquia é muito ovacionada, a rebeldia é muito ovacionada, mas esse não é o princípio bíblico. Essa não é a instrução bíblica para os que são verdadeiramente crentes, mas sim se submeter às autoridades. Mas as autoridades civis só devem ser obedecidas no que é lícito segundo as Escrituras. Este mandamento de sermos obedientes e submissos às autoridades tem um limite. Tem um nível o qual nós não podemos ultrapassar, porque as autoridades terrenas não são autoridades supremas, não são autoridades totais sobre a nossa vida. Existe aquele que está acima das autoridades civis, em cima dos homens que têm poder, que é o próprio Deus. E você pode abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos,
capítulo 5, versículo 29. Diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meus irmãos, há um limite, o qual, quando as autoridades começam a desenvolver leis, ordens que são contrárias, que vêm confrontar os princípios bíblicos, nós não devemos obedecê-los, mas sim obedecer a Deus. Temos coragem em obedecer a Deus acima dos homens, mesmo se as consequências forem graves, forem grandes. Se nós olharmos para a história da narrativa bíblica, nós encontraremos que Israel teve uma variedade de líderes políticos, de figuras que governavam o povo. Por exemplo, houve a época dos juízes. Você pode apenas ouvir, lá em Juízes, capítulo 2, versículo 16, diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Frequentemente, Deus levantava homens, levantava juízes para conduzir o povo de Israel, para libertar o povo de Israel. Deus também levantava reis para governar, para ser autoridade sobre Israel. Em 1 Samuel 10:1 diz o seguinte: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então Deus também, por momentos, levantou reis para governar Israel. Mas antes disso, havia também os juízes ou anciãos tribais, aqueles homens com as suas cãs, com a sua sabedoria, com a sua idade avançada que tinha sabedoria. Por exemplo, Deuteronômio 21, versículo 1 e 2, e você pode acompanhar na sua Bíblia aí, abrindo. Diz assim: quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até a cidade que estiverem em redor do morto. Na época de Moisés não havia sistema judiciário, juízes, promotores, Ministério Público, e quem fazia essa avaliação judicial era justamente os homens mais velhos, os homens mais sábios, que julgavam e conduziam a sociedade. Outros exemplos de líderes políticos e até mesmo espirituais que nós podemos nomear aqui foi Moisés, que liderou, conduziu, governou o povo, Josué, Davi. Foram homens levantados por Deus para governar, para serem líderes em meio do povo. E, meus irmãos, devemos fazer um alerta aqui, né? Por mais que nós temos o mandamento de que importa obedecer a Deus do que aos homens, nós devemos entender que, antes de chegar isso, há o mandamento de que rejeitar a liderança dos homens, dos líderes, é rejeitar a liderança do próprio Deus. Por quê? Porque foi Deus que instituiu esses homens como líderes. Veja, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 6 a 8. Diz assim: porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou
e a outros deuses serviu, assim também o faz. Então, quando nós rejeitamos a liderança daqueles que Deus colocou, nós estamos rejeitando a liderança do próprio Deus sobre a nossa vida. E quando nós rejeitamos a liderança de Deus sobre a nossa vida, nós estamos nos dedicando a sermos seres autônomos, independentes. E, consequentemente, quando nós fazemos isso, nós plantamos e colheremos problemas. Quer ver isso? Olhe para o livro de Juízes. A nação de Israel, sempre quando se distanciava de Deus, ignorava a liderança de Deus, caía em problemas, caía em jugo de outros povos, sofria por desobedecer, desconsiderar, abandonar ao Senhor. Mas veja, aqueles que são líderes, aqueles que foram instituídos por Deus, eles precisam ter responsabilidades, cumprir responsabilidades. O líder precisa proteger os fracos, aqueles que não têm força por si. O líder precisa guardar os pequenos, guardar os mais frágeis. O líder os líderes precisam ministrar a justiça, como vimos em Romanos. É tarefa do governo, é tarefa do líder ministrar a justiça, porque se ele não faz isso, a sociedade se perde em seu mal, se perde em sua pecaminosidade. É o que nós estamos vendo, quando a liderança, o Estado, o poder público desconsidera as suas próprias leis, o que domina é o mal. O que domina são os bandidos, a bandidolatria, e isso gera problema para o povo. E quando nós olhamos para uma perspectiva espiritual, os líderes precisam pastorear o povo, precisam alimentar o povo espiritualmente. Por isso, nós devemos entender o seguinte, meus irmãos, que nós, como cristãos, como crentes confessionais, nós temos uma condução bíblica para fazer, para realizar, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Que diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O crente é convocado a interceder, a orar, a suplicar, a voltar orações, intercessões, ações de graças em favor daqueles que o governam. Meus irmãos, isso é um pouco impactante, né? Porque naturalmente o que nós fazemos com os nossos governantes é escarnecê-los, é falar mal deles, é ridicularizá-los, é fazer piadas jocosas. E o que menos nós fazemos é orar por eles, é clamar para que Deus os abençoe, para que Deus visite o coração deles. E veja, a condução do cristão é justamente orar, suplicar, clamar, interceder por estes homens, por aqueles que têm autoridade sobre a nossa vida. E por que nós devemos orar, meus irmãos? Por que devemos interceder? Por que devemos rogar em favor desses homens? Para que vivamos vida tranquila e mansa. Para que vivamos vida tranquila e mansa. Uma vida tranquila e mansa não começa com líderes bons, mas começa com uma igreja que intercede em favor dos seus líderes e dos seus futuros líderes. E quando nós fraquejamos, falhamos nessa tarefa, vivemos o que nós estamos vivendo. Precisamos orar, precisamos clamar em favor destes homens, clamar para que Deus os visite,
para que Deus confronte os seus corações, para que Deus mude os seus corações, para que Deus derrame a sua ira, a sua justiça sobre a vida deles, para que eles temam ao Senhor, mas também para que eles sejam abençoados, recebam a sabedoria de Deus, recebam a instrução do Senhor, para que eles recebam a graça de Deus a partir da nossa oração. A nossa confissão de fé, no capítulo 23, no parágrafo 4º, diz o seguinte: é dever do povo orar pelos magistrados, honrar a pessoa deles, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso por amor da consciência. Veja, não é por causa deles que nós devemos fazer assim, mas é por causa da nossa consciência, que é uma consciência cativa em Cristo Jesus. A nossa consciência deve nos conduzir a obedecer esses homens, a orar por esses homens, a clamar por esses homens, a rogar pela graça de Deus em favor desses homens, para que, consequentemente, nós sejamos abençoados, nós tenhamos uma vida tranquila e mansa. Então, que em nome de Jesus, meus irmãos, nós nos despertemos em uma vida de oração em favor dos nossos governantes. Para que nós deixemos de escarnecer, de falar mal, de fazer piadas contra estes homens, mas que nós oremos, mas que nós clamemos, roguemos em favor deles, para que nós tenhamos uma vida mansa, uma vida tranquila, uma vida abençoada. Deus nos fortaleça e cuide do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.